vocês? Aqui está falando o professor Lucas Breno. Bora começar mais uma aula de Sociologia, ok? Bora continuar com o nosso assunto de Max Weber, ok? Só que dessa vez a gente vai falar de alguns dos seus mais importantes, dos seus mais importantes conceitos, tá bom? Da Sociologia, que é o conceito de ação social, tá bom? Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre esse conceito, que foi um conceito que praticamente revolucionou a ideia que se tinha até então sobre sociologia, ok? E pra gente, antes de eu começar com a aula, eu quero avisar para vocês que a gente já tem aulas que a gente já citou esse conceito, tá bom? Mas eu vou trabalhar mais especificamente com vocês nessa aula de uma maneira bem mais direta, só sobre esse assunto do Weber, ok? Para não demorar muito, a gente tem que entender que esse conceito do Weber, ele é escrito, né, na sua obra, assim, 2 anos após ele morrer, né, ele publicou seu livro, né, seu último livro, obviamente, sua última obra, que era chamada Economia e Sociedade, tá bom? Foi a obra póstuma dele. E o que é que isso tem a ver, professor? Bom, porque quando o Weber publicou essa obra, ele colocou ali bem de cara o seu método, né? Porque o Weber ele já questionava um método científico, método sociológico, né? O método das ciências humanas que era utilizado naquele período. Principalmente porque antes dele, lembra que eu falei que veio o Durkheim, foi praticamente o primeiro sociólogo, né? E ele utilizou o método para tentar fazer uma análise mais completa da sociedade. E a gente vai lembrar que o Emile Durkheim trabalhou com a sociedade, né, na sua ideia de fato social, no seu conceito de fato social, ok? Então, quando Max Weber o Durkheim trabalha fato social, o que é que vai acontecer? Ele trabalha a sociedade como um todo, né? Então, o que é que vai acontecer, tá? Quando o Max Weber ele vai trabalhar o conceito de ação social, ele já vai trabalhar mais com a ideia subjetiva, né? Ele vai trabalhar com uma subjetividade, ok? Professor, o que isso tem a ver, né? Porque, como eu falei para vocês, até então a sociologia seguia a base do Durkheim. Estão me entendendo? Queria trabalhar a sociedade como um todo, né? Como se toda a sociedade estivesse conectada através desses fatos sociais, né? Precisavam ser coercitivos, generalizados, né? Exteriores, tá bom? E o que é que ia acontecer? A gente iria ter aí uma sociologia que tentava entender a sociedade como se ela fosse um todo. Isso não é bem verdade, tá bom? Quando na verdade não é bem verdade pro Marx, né? Pro Max Weber, tá bom? Por quê? Porque ele vai visualizar que a gente não precisa analisar a sociedade de forma generalizada. A gente pode analisar o indivíduo e suas ações. Isso mesmo. Por isso que o nome do assunto é ações sociais. Ele vai analisar um indivíduo, né? Ele vai tentar desconstruir essa ideia que se tinha construída até então pelo Durkheim, tá bom? E ele vai analisar o individual, ok? Então ele vai sair dessa esfera de coletivo, né? Apesar de que ele não exclui a ideia coletiva em nenhum momento da sua obra, ok? Na verdade, ele vai dizer pra gente que como esse individual também é importante para a gente se situar nas grandes partes, né, da sociologia, na coletividade, ok? Então a gente tem que entender que a premissa de análise do Max Weber é a ação social que parte do indivíduo. Por isso que na aula passada eu até falei para vocês que ele tentou desconstruir o método, né? Ele passou a ter uma sociologia compreensivista, né? Esse era o método dele, o método compreensivista. Então ele passou a ter uma sociologia que era mais compreensiva, ok? Então eu deixo esse aviso para vocês. Outro ponto interessante para a gente falar também, além da metodologia, né? Para entender o conceito de ação social, né? A gente tem que entender a transformação desse método, né? Porque o conceito está diretamente relacionado com essa transformação desse método de análise, ok? Que é a sociologia compreensivista, né? Que vai focar mais no individual. E aí, com a alteração desse método, a gente vai ter aí agora as teorias do Max Weber, ok? Então, para a gente entender um pouquinho melhor as teorias dele, né? Estou sendo bem direto assim para a gente fazer uma aula rápida, porque a última aula eu falei bastante, não foi eu que falei muita coisa, eu achei que ficou assim muito extenso. Então, eu vou fazer uma aula bem rápida, mesmo que não seja uma aula bem complexa, né, em termos de assunto, mas eu vou explicar para vocês o que é que vocês têm que saber, entendeu? Pelo menos para essa parte aí da sociologia do Weber, ok? Porque até então a gente já viu basicamente o que a gente precisava, tá bom? E o que é que vai acontecer? Quando o Weber ele trabalhou essa parte aí
do seu novo método, né, que é o método compreensivista, o que é que vai acontecer? Ele vai partir agora para colocar em ação, né, esse método. E como é que vai ser? Né? Como é que ele vai aplicar esse método dele? Ele vai utilizar e vai criar os conceitos de ações sociais. Né? Ele criou, para ele a ação social ela é criada, né, com as interações simbólicas. O que são essas interações simbólicas? Né? Agem como símbolos, são relações individuais, né, que a gente vai ter entre cada um de nós. Ok? Eu vou ter relações interpessoais, ok? E essas relações interpessoais, elas permutam de uma ação social. Quer que eu explique melhor para vocês? Toda ação é interpessoal, né? Se eu estou conversando com alguém, nesse momento eu não estou conversando com vocês aí, né? Bora já entrar num dos conceitos, uma das ações sociais, da primeira, né? Eu estou conversando com você aí na tela, isso mesmo, você, né? Eu estou conversando com você, isso aqui já é uma ação social. Né? Apesar de ter um caráter coletivo, tem uma premissa individual, porque o trabalho, para mim, é sustentável, né? Para mim poder viver. É a minha premissa individual. Eu posso também trabalhar para ajudar esse todo, essa coletividade, mas todos nós temos um objetivo. Estão me entendendo? Nós trabalhamos, né? Cada indivíduo ele participa da sociedade por interesses individuais. Né? Nós temos interesses individuais. Não que eu seja egoísta, não é isso que o Max Weber quis falar. Ele quis falar que todo mundo tem seus interesses individuais para poder participar. E o maior interesse deles, o maior conceito deles já começa aí com a ação social, ação social racional com relação a fins, né? Ação social, né? Alguns chamam só de ação racional com relação a fins, né? Ação racional com relação a fins. O que é que tem a ver? O próprio nome já vai explicar para vocês. Eu tô conversando com vocês nessa aula, né? E o que é que vai acontecer? Eu tenho um fim, um objetivo ao praticar essa ação que eu estou praticando aqui, essa ação social. Qual é o meu objetivo? Fazer com que eu tenha um lucro, né? Que eu tenha mais um dia de serviço, que eu tenha um trabalho no final. Eu tenho esse objetivo, né? Assim como eu tenho o objetivo de explicar para vocês o meu assunto, né? Tá? Mas bora ser mais direto. Bora citar um exemplo mais direto sobre ação racional, né, com relação ao fim. Quando um investidor, né, um rico, vai vai fazer um investimento, né, vai injetar dinheiro numa empresa, né, o que é que vai acontecer? Ele vai vai injetar esse dinheiro e esse dinheiro ele vai estar exercendo essa ação para ter um fim, né? Qual fim vai ser isso? Qual vai ser o objetivo dele? Vai ser lucrar, né? Vai ser ter o retorno, vai ser um investimento. Ele quer investir, né? Ele quer dar um dinheiro para ele ter o retorno. Estão me entendendo? Então isso é uma ação racional com relação ao fim. O fim qual é, né? O fim dele é lucrar, tá? E o que é que vai acontecer? Quando a gente pensa numa ação racional, ele está fazendo com consciência. É uma ação racional. Ele está pensando conscientemente. Ele está usando a cachola dele para pensar em algo que vai ajudar ele, né? Vai ser uma ação que ele vai usar o conhecimento dele, né? A razão dele para poder alcançar um determinado objetivo. Estão me entendendo? Então eu vou deixar o conceito aí. Quando a sociedade utiliza-se da razão para poder alcançar um objetivo, né? Beleza? Então essa é a ação racional baseada num determinado fim, ok? Bora para o segundo conceito dele, né? Então, o próximo conceito dele vai ser ação racional com relação a valores, ok? E qual é a relação ação racional com relação a valores? Qual vai ser essa? Vai ser a que você vai praticar também usando sua razão, sua mente, né? O indivíduo vai pensar para poder, que vai levar em consideração os valores que você tem. É isso mesmo, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho valores pré-estabelecidos, valores que eu tenho que defender. A minha honra, o meu orgulho, né? As minhas ideias, né? O que eu aprendi, o meu conhecimento. Estão me entendendo? Eu, por exemplo, se a gente estivesse em sala, né, e um aluno falasse que tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo que eu aprendi dentro de sala de aula estava errado, eu poderia... Isso aí seria uma ideia que ia contra os meus valores que eu tenho pré-estabelecidos, contra o meu conhecimento, que é um valor que eu tenho para mim. Né? Se um aluno pegasse e falasse, professor, tudo isso que o senhor está falando está errado, e a gente ia começar um debate. Claro, a gente não ia sair
metendo porrada no outro, tá bom? Mas o que é que ia acontecer? A gente ia entrar numa discussão. É claro que eu ia aprovar meu ponto de vista e você ia aprovar o seu, né? Cada um tem seu ponto de vista, porque cada um tem valores, né? Cada um tem valores a serem defendidos, tá bom? Então, por exemplo, a nossa família, né? Quando alguém fala alguma coisa em relação à sua família, se você for muito apegado à sua família também, né? Claro que você vai se defender, né? Quando alguém fala alguma coisa de sua melhor amiga, né? Enfim, você também, quando você não só pratica uma ação racional em relação à sua defesa, né? Mas também você pratica uma relação que também vai mexer com o seu próprio valor. Por exemplo, né? Um político, vamos citar um exemplo aqui, né? Quando ele está exercendo sua função de político, ele vai lá e começa a praticar o ato da corrupção, né? Isso aí já entra na ideia de valor, né? Porque para ele aquilo ali ele sabe que aquilo ali não que aquilo ali é errado, ele tem um valor dele, ele sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim, né, ele vai provar que aquela ação que ele está fazendo não tem, é uma ação que está errada. Fala, não me diga! Né? Ele não vai deixar ser pego, ele vai saber que aquilo ali está errado. Tá me entendendo? Ele vai se utilizar de valores pré-estabelecidos para poder exercer aquela ação social. Estão me entendendo? Ele vai saber que aquilo ali é o valor. Ele está teoricamente provando o seu valor, né? Ele está dizendo que aquela ação que ele está fazendo ali, né, enquanto corrupto, né, vai fazer com que ele seja conhecido como um político corrupto. Estão me entendendo? É uma ação que isso já parte de um valor pré-estabelecido nele, né? Que ele é uma pessoa corrupta. Estão me entendendo? Tá? Então é isso que a ação racional em relação aos valores, ok? Mas para o Weber, nem toda ação precisa ser racional, né? Nem toda ação a gente precisa estar pensando com racionalidade. A gente também tem a ação efetiva, né? A ação social efetiva, né? O que vai ser essa ação efetiva, tá bom? A ação afetiva, o próprio nome já vai explicar para vocês. Ela vai ser aquela ação social que vai estar mais relacionada com sentimentos, né? O que é que vai acontecer quando você está dentro dentro da escola, na verdade, bora dizer, dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja, você vai estar ali mais envolvido pela ideia de sentimento. Tudo que vai acontecer ali dentro daquela igreja, né, vai estar relacionado a uma ideologia, a uma idolatria, a um amor, né, a um sentimento. Então, você vai praticar uma ação social, né, mas você não vai fazer isso com consciência, você está praticando isso por questões sentimentais, tá bom? Beleza? Então espero que tenha dado para entender. Então uma ação social com base em sentimentos, em algo mais bem mais subjetivo, tá bom? Bora para a última última ação social pro Max Weber, ok? Que vai ser o quê? Vai ser a ação baseada na ação social tradicional, tá bom? Vai ser a ação que vai estar mais relacionada com a ideia de algo tradicional. O próprio nome já explica, né? Por quê? Bora pensar aqui. Vocês, todo ano, com a família de vocês fazem as festas de Natal, né? Ano Novo, né? Vocês praticam ações, né, para si mesmos ou para a família, né? Mas vocês praticam ações que têm uma ideia de tradição, né? Vocês têm que participar daquele momento ali entre família. Não estou dizendo que todos fazem Natal, né? Mas se você não faz Natal, você tem os seus motivos individuais. É por isso que o Max Weber coloca, né, que isso é muito individual, tá bom? Se você não participa da sua festa de Natal, tudo bem, né? Mas o que é que vai acontecer? A gente não pode analisar de forma coletiva, né? Por isso que ele vai usar um método compreensivista, estão me entendendo? E o que é que vai acontecer? Para aqueles que participam do Natal, né? Vocês vão ter a festa de Natal, vocês vão estar participando dessa ação social, né? E o que é que vai acontecer? Quando vocês praticam a ação social de fazer uma festa de Natal, né? Participar, entregar presentes, né? Comemorar aniversários da família, né? Tá ali perto dos parentes ou de amigos, tanto faz, né? Quando você está praticando uma tradição, né? Você está inserido numa ação social tradicional, beleza?
Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Bom, espero que tenha dado para entender essa aula, né? Eu quis fazer uma aula bem mais rápida, bem mais sintética, né? Por isso que eu falei dessa maneira, tá bom? Tentei cortar o mínimo de assunto, deixar o mínimo de assunto possível, tá bom? Eu tentei falar basicamente só as ações sociais pro Weber, ok? Claro, tem mais coisas pra gente falar, mas a gente vai deixar para outro momento, né? Ok? Então a gente se vê aí. Até a próxima.